Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui, a gente vai tratar basicamente de alguns tópicos que estão permeando aí a conversa dos torcedores rubro-negros nas redes sociais. E também, claro, com informações que eu apurei e eu venho trazer para vocês aqui agora. Já falo de antemão, são notícias apuradas. Então, são as verdadeiras notícias do aqui do E, mesmo que doem nós mesmos, tá? Bom, eu vou falar com vocês sobre a questão do técnico Tite, de ele poder deixar o Flamengo depois do jogo de quinta-feira, e de alguns nomes que alguns torcedores rubro-negros vêm pedindo para substituir o técnico Tite. Luiz Castro, do Botafogo, por exemplo, caiu lá na Arábia Saudita, e é um nome muito falado, junto com o nome de Fernando Diniz. Agora, um brasileiro ou um português? Qual seria o melhor nome para o Flamengo, se não agora, para o próximo ano, para a próxima temporada? Ou o melhor é manter o técnico Tite mesmo? Nós vamos analisar isso daí, tá? Quero falar com vocês também sobre a situação do Wesley. A negociação Atalanta-Wesley pode mesmo não sair, e aí eu quero explicar tintim por tintim o que está acontecendo, porque tão logo eu fiquei sabendo da informação, eu corri para poder apurar junto a algumas fontes dentro do clube o que estaria acontecendo. E a narrativa que agora paira sobre as redes sociais não necessariamente é a narrativa correta. Por isso, eu apurei bastante, confirmei bastante, chequei tudo que eu podia checar para poder trazer para vocês a narrativa verdadeira da situação do Wesley junto à Atalanta hoje, tá bom? Então deixa o seu like, curta, comenta, compartilha. Não se esquece de tornar-se membro VVP. Nós já estamos com 340 membros. O objetivo de hoje, pessoal, é chegar aos 500 membros. Para amanhã a gente já poder começar a sortear brindes do Mengão Queridão para vocês. Esse é o meu desejo. Então simbora, se você ainda não se tornou membro, é só R$ 1,99. Dá essa moral pra gente aqui, para possibilitar que a gente continue trazendo a verdade doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Eu faço questão de repetir isso sempre, porque é a nossa linha editorial, é a maneira que a gente quer trabalhar para vocês e que a gente vem trabalhando desde 2016 com muita honestidade, com muita fidelidade, carinho e respeito para com você aí do outro lado. Então torne-se membro. R$ 1,99 é bem baratinho, não pesa no orçamento de ninguém, e se a gente juntar a quantidade de pessoas que a gente tem aqui apoiando o nosso canal com apenas R$ 1,99, a gente vai estar garantido aqui por muito e muito tempo. Estou contando então com vocês, ajudem a gente nisso daí. Agora, produça, roda o VT. Boa, nação. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para a gente poder conversar aqui agora sobre o que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo, tá? Vou falar do Wesley, vou explicar tintim por tintim o que está acontecendo com o Wesley para vocês, mas eu quero começar primeiro com a questão do técnico Tite, tá? Ontem eu trouxe aqui para vocês que o Tite pode deixar o Flamengo caso o Flamengo não se classifique nessa quinta-feira na Libertadores da América. Não é só o Tite que pode cair, não. O Marcos Braz também pode cair. Por aquela situação de associar um fracasso do Marcos Braz nessas duas últimas temporadas ao Rodrigo Dunches Abranches e o Rodolfo Landim acabar perdendo as eleições no final do ano. Então essa situação realmente ela pode acontecer. É óbvio, é muito mais difícil o Marcos Braz cair do que cair o técnico Tite. Ah, Fabrício, mas vai trazer um treinador por só 3 meses? O Landim já inclusive articula nos bastidores do Flamengo um acordo com os candidatos para poder trazer um treinador e fazer um contrato de 1 ano e 3 meses para que propicie ao Flamengo, numa eventual troca do técnico Tite, o Flamengo poder fazer um contrato maior, porque não vai ter como contratar um bom treinador por 3 meses. Então o Landim já começa a articular ali junto aos seus apoiadores, junto aos candidatos a presidente do Flamengo, porque quem vai segurar essa bomba vai ser quem se eleger no final do ano. Então, dependendo de quem o Rodolfo Landim escolher agora, o próximo presidente é que vai ficar com essa bomba. Então, também vai ser acordado que se realmente o técnico Tite cair, o nome vai ter que agradar a todos os candidatos e eles vão ter que concordar
com a contratação do técnico. E se eles não concordarem com o nome escolhido por Rodolfo Landim e Marcos Braz? Se não concordarem, os caras vão tentar um treinador por apenas 3 meses no Flamengo. Essa é a ideia dos bastidores hoje. Vale lembrar, pessoal, que o Landim trabalha com essa situação sendo a última ideia dele. Porque para que isso aconteça, a gente tem que ter fracassado e sucumbindo na Libertadores América. Não é a ideia dessa gestão. A ideia dessa gestão é passarmos pelo Bolívar e termos sequência no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores América. Ninguém pensa em perder na quinta-feira para o Bolívar, mas é claro que um bom gestor tem sempre que ter um plano B, né? Uma carta na manga. Se alguma coisa der errado, você poder sacá-la e começar imediatamente. Muitos torcedores rubro-negros, muitos mesmos, pediram Fernando Diniz para trabalhar no Flamengo nesses últimos 3 meses. Eu, particularmente, acho Fernando Diniz totalmente contrário a tudo aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente gosta como futebol dentro do Flamengo. Sem contar que eu não acho que o Fernando Diniz se encaixa na premissa rubro-negra. A impressão que a gente tem é que seria um Abel Braga 2. Não pela questão tática da situação, porque para mim hoje o Fernando Diniz é muito melhor do que o Abel Braga um dia já foi. Mas pelo aspecto de não combinar com o Flamengo. A impressão que se tem é que o Fernando Diniz jamais gostou do Flamengo. Assim como o Abel Braga jamais gostou do clube, trabalhou por trabalhar, como o Tite está fazendo agora, né? Mas Fernando Diniz me parece ser o mais distante daquilo que o Flamengo precisa hoje. Outros torcedores lembraram do técnico Luiz Castro, o português Luiz Castro, que fez uma campanha muito boa com o Botafogo, mas que fracassou no mundo árabe. Luiz Castro me parece um treinador mais tático, mais mental, mais de grupo e mais próximo da realidade do Flamengo. Agora, estudando esses nomes, eu fui dar uma olhadinha na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para ver assim, se realmente aquela ideia que eu sempre passei para vocês sobre treinadores brasileiros estarem obsoletos, se realmente aquilo acontece ainda hoje ou não. E aí, pessoal, olhando do primeiro ao 10º colocado, eu percebi que a gente tem muitos argentinos se sobrepondo aos brasileiros. Muitos portugueses se sobrepondo aos brasileiros. E até um uruguaio. É mole? Espia só. O líder do Campeonato Brasileiro hoje é o Botafogo, com 46 pontos. O técnico é um português, o Arthur Jorge. Na segunda colocação, nós temos Juan Pablo Vojvoda, um argentino, com 45 pontos no Fortaleza. Na terceira colocação, o chatão do Abel Ferreira, do Palmeiras, com 41 pontos, um português. Aí, na quarta colocação, vem o Tite, do Flamengo brasileiro, com 41 pontos. Na quinta colocação, vem o Rogério Ceni, do Bahia, com 38 pontos, mais um brasileiro. Na sexta colocação, a equipe do São Paulo é dirigida por um argentino, Luiz Zebeldia, com 38 pontos. Na sétima colocação, mais um brasileiro, Fernando Seabra, 37 pontos, dirige a equipe do Cruzeiro. Na oitava colocação, mais um argentino, Gabriel Milito, no Atlético Mineiro, com 30 pontos. Confesso a vocês que eu não sabia que o Martim Varini, Uruguai, era treinador do Atlético do Paraná. E aí a gente tem no Vasco o Rafael Paiva, mais um brasileiro. São 4 brasileiros, 3 argentinos, 2 portugueses e um uruguaio. Então, quem lidera mesmo o brasileiro são 3 estrangeiros, 2 portugueses e um argentino. É claro que o Vojvoda não deve conseguir sustentar o Fortaleza nessa posição. É claro que à medida que os campeonatos forem afunilando, outros treinadores, como o Tite, como o próprio... O Tite, só o Tite tem condições de tomar, entre esses 10 primeiros colocados aí, a posição que hoje é ocupada por Juan Pablo Vojvoda e também por Arthur Jorge do Botafogo. Para vocês verem aí, eu não acredito no Rogério Ceni com o Bahia pegando primeiro e segundo lugar. Não acredito mesmo. Acho que dos brasileiros que a gente tem aí entre os 10 primeiros colocados, apenas o Tite teria condições de superar Botafogo, Palmeiras, Fortaleza nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas isso mostra muito do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Os brasileiros, realmente, eles estão sendo superados pelos nossos irmãos e também por europeus que conseguem chegar aqui e se fixarem em equipes que dão tempo para os caras poderem trabalhar.
Porque não adianta nada o cara chegar, tentar implantar uma ideia europeia e com 2 meses mandar embora. Eu sou totalmente contrário a mandar qualquer treinador com menos de 3 meses embora. Para mim tem que se dar tempo para o cara implementar a sua ideia. Principalmente se você quer algo diferente daquilo que está sendo usado metodologicamente aqui na América do Sul. O nosso querido Jorge Jesus, muito do sucesso dele é porque, primeiro, ele tinha intervalos semanais para poder treinar, porque ele foi desclassificado da Copa do Brasil, então ele teve um período para poder treinar, para se preparar para a Libertadores do Campeonato Brasileiro, e porque ele pegou 25 dias de Copa América, podendo treinar fisicamente e taticamente a equipe rubro-negra. Nesse período, o próprio Rodrigo Caio fala que ele não acreditava que a linha de impedimento ia funcionar, porque eles treinavam e aquilo não funcionava nunca. Mas com o tempo para treino e como o Jorge Jesus pegava os caras em 2 períodos, coisa que dificilmente eu vi repetir no Flamengo, era o período da manhã treinando físico, o período da tarde treinando tática, acabou que conseguimos. E ele conseguiu implementar aquele estilo de jogo maravilhoso. E de lá para cá, raramente a gente viu o Flamengo jogando com tamanho domínio do jogo, como jogava com Jorge Jesus. Ah, já vem o Fabrício, viúva do Jorge Jesus. Não é viúva do Mister, é viúva de um futebol de excelência que todo mundo queria ter de volta no Flamengo. E que dificilmente a gente vai conseguir, muito por conta do calendário, mas muito por conta também da gente ter um treinador que tem a cultura brasileira de ser. Para mim, o Tite continua sendo o melhor treinador brasileiro da atualidade. Mas isso não quer dizer que o Tite seja melhor do que Abel Ferreira, seja melhor do que o Vojvoda, seja melhor que o Arthur Jorge, seja melhor que o Jorge Jesus. Não quer dizer que ele é melhor do que o Rogério Ceni, melhor que o Fernando Seabra, melhor do que o Rafael Paiva, entre outros treinadores brasileiros que a gente tem. O que não diz muito sobre o Tite. Diz mais sobre como a escassez de bons treinadores no Brasil é, até hoje, um dos nossos grandes problemas. Os caras estão acostumados a trabalhar com individualidades. O Arrasca resolve, o Nico resolve, o Pedro resolve, o Gerson resolve. Os estrangeiros estão acostumados a lidar com coletivo. Quando o coletivo funciona, as peças individuais funcionam também. Então, para mim, esse é o grande problema dos treinadores brasileiros. Mas me parece muito tarde para ver uma troca do Tite por outro. Mas acreditem, a insatisfação é tão grande que uma queda na Libertadores América nesta quinta-feira, Deus nos livre e guarde, vai ser um turbilhão muito grande que vai vir para cima do Flamengo, porque, por enquanto, tem uma série de situações que o Marcos Braz está conseguindo segurar, como, por exemplo, a cobrança em cima de Fábio Maceret de Jean sobre a preparação física e essa quantidade de atletas que estão estourando. Internamente, o Dr. Márcio Tanuri já lavou as mãos. Ao ser questionado, arguido por Rodolfo Landim, o Tanuri já respondeu que ele faz o dele. Agora, a questão lá no campo é outra situação. Então, já essa rusga, já esse probleminha aí entre o departamento médico do Flamengo com a comissão técnica do Tite, e as coisas estão, assim, por um fio para arrebentarem lá dentro do Flamengo, tá? Ninguém quer a não classificação do Flamengo quinta-feira, mas se acontecer, pessoal, bicho vai pegar. Tanto é que o Flamengo já começou a se reforçar no esquema de seguranças. Se ontem a gente tinha 5 convocados, hoje foram 18 convocados para poder chegar no Ninho do Urubu e começar a fazer a segurança do Flamengo, como vocês estão vendo aqui em cima. Então, o Flamengo se preocupa sim com a situação que está acontecendo agora e sabe que a partir de sexta-feira muita coisa pode mudar, para bem ou para mal no Flamengo. Bom, agora vamos falar do Wesley, gente. O Wesley tem sido um caso particular em que eu fui muito atacado porque eu fui nadar contra a corrente. Gente, eu trabalho de uma maneira muito simples de entender, vou falar rapidinho aqui. Eu apuro a informação. Não me interessa se quem deu a informação foi X, Y, Z. Eu vou lá e apuro a minha informação. E mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo Y, se eu tiver certeza da minha apuração e tiver que falar Z, eu vou falar Z. A verdade doa quem doer. Não nado a favor da corrente. Eu faço o meu trabalho. Dito isso, vamos lá. Eu trouxe para vocês, quando eu fui fazer uma consulta lá em Belo Horizonte, que a negociação do Flamengo não era direta com a Atalanta. Que a negociação do Flamengo era direto com um terceiro autorizado pela Atalanta a negociar aqui na América do Sul alguns jogadores que a Atalanta gostaria de ter no seu elenco. Também disse para vocês que eu duvidava muito que fosse fechar
a proposta naqueles valores exorbitantes, 16, 18, 20 milhões de euros, num jogador que é muito bem avaliado tecnicamente lá na Europa, mas que ainda não é nem titular do Flamengo. Muita gente me atacou, porque para geral a negociação já tinha acontecido, o jogador já estava vendido, era a Atalanta que negociava e eu fui extremamente atacado. Tranquilo, normal, ainda brinquei com vocês sobre a situação, falei para vocês que uma hora ou outra a minha apuração vai ser errada, porque a dinâmica de negociações ela é muito, mas muito rápido, e o que acontece hoje desacontece amanhã e vice-versa, né? Sofri com as pancadas, tranquilo, normal, só que o que está acontecendo hoje é o seguinte, a Atalanta está negociando com o Torino a contratação do lateral Bela Nova e está deixando a negociação do Flamengo de lado. Muitas pessoas estão nas redes sociais questionando o Flamengo porque deduziram que é o Flamengo que está demorando a responder à Atalanta. Peguem meus últimos vídeos, o que eu venho falando sobre o caso do Wesley. A situação do Wesley é a seguinte, o Flamengo não vem negociando direto com a Atalanta, pessoal, vem negociando direto com um terceiro, com um representante. E até agora não chegou para o Flamengo a proposta oficial da Atalanta. Prestem atenção, pessoal, eu liguei a minha câmera depois de apurar tudo e estou conversando com vocês. Pode ser que durante a gravação desse vídeo, a Atalanta realmente volte atrás, mande uma proposta oficial para o Flamengo, nesses valores exorbitantes aí o negócio aconteça. Mas eu só vou ter como saber disso depois que eu terminar de gravar e postar o vídeo. Não dá para eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então até eu entrar aqui, a informação que eu tinha de dentro do Flamengo é que a Atalanta ainda não mandou a proposta oficial para o Flamengo. O Flamengo continua apenas negociando com o representante da Atalanta. Então, como que o Flamengo pode fechar, pode bater o martelo, se não depende do Flamengo? Depende da Atalanta. A Atalanta tem que falar, beleza, aceito esses termos, aceito esses valores, vamos negociar. Inclusive, o Flamengo só não avançou por um lateral direito ainda, porque a Atalanta não mandou a proposta oficial ao Flamengo. Então, tudo que o Flamengo tem, de forma avançada até, é com um terceiro, não é com a Atalanta. Eu venho dizendo isso para vocês há muito tempo. Muitos aqui me deram muita pancada por conta disso, mas não tem problema não, eu entendo. Pô, quem é o Fabrício perto dos gigantes que vem divulgando que o Wesley já estava vendido? O Fabrício é só um jornalista que tenta fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, da maneira que vocês recebam notícias críveis sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Só isso, mais nada. Mas eu entendo a minha pequenez diante de toda a imprensa. Eu entendo isso. Só que se a Atalanta não mandar a proposta oficial para o Flamengo, não vai ter negócio. E aí, pessoal, a narrativa verdadeira é o Flamengo não pode se movimentar enquanto a Atalanta não mandar a proposta. É simples assim. Assim como o Rennes, da França, ainda não mandou a proposta oficial para o Flamengo, pelo Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, o Wesley, podem estar vivendo seus últimos momentos no Flamengo? Pode, mas precisa as propostas oficiais chegarem. Como que o Flamengo vende sem ter as propostas na mão? Então, o que está acontecendo hoje com o Wesley e com o Fabrício Bruno é isso. E tem um detalhe, lá na Itália, dia 31 fecha a janela de transferências. Como a Atalanta começou a negociar com o Torino pelo Bela Nova, que é um lateral direito com muito mais experiência do que o Wesley, hoje há grandes chances do negócio não sair. E vão pintar como sendo o Flamengo o errado. Porque alguém se precipitou em falar que o negócio já estava feito, já estava sacramentado e nunca esteve, tá bom? Então, sem querer desmentir ninguém, a única coisa que eu passo para vocês, eu sei que tem muitas pessoas que falam, Fabrício, você se explica muito, mas é que eu sinto a necessidade de ser transparente com vocês. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não tem problema me dar pancada. Tudo que eu faço é tentar levar para vocês a informação verdadeira, aquela que eu confio como torcedor e como jornalista. E aí, vocês decidem se vocês aceitam ou não, e pode dar pancada toda vez que tiver que dar, não tem problema não, tá? Eu vou torcer sempre para que quando eu der uma notícia que não é tão legal quanto a que está sendo propagada, que eu esteja errado em prol do Flamengo. A situação do Wesley é essa, e eu pergunto para você, o que você faria com relação a treinadores? Manteria o técnico Tite mesmo eliminado da Libertadores, ou traria outro treinador? Brasileiro ou português? Ou argentino, ou uruguaio, ou qualquer outra nacionalidade. Coloque aí nos comentários. Nação, antes da gente terminar, eu quero falar com vocês sobre a Mais Ágil, tá? Se você está enfrentando problemas financeiros, cara, você tem a solução através da Mais Ágil. O link está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e a Mais Ágil é uma empresa que
te ajuda a antecipar seu FGTS, liberando uma grana para você se livrar dos seus problemas financeiros. A Mais Ágil ainda está sorteando o manto sagrado esse mês. Então, se você acessar através do link que está aqui na descrição, um dos atendentes da Mais Ágil, avisa que você está vindo dos nossos canais e que você quer participar do sorteio. Simples assim. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. E eu confio muito em vocês para se tornarem membros, tá? Clica no link que está aqui na descrição e no chat. Desta vez o link não está no comentário fixado, mas está na descrição. A descrição está aqui embaixo do título, ó. É só olhar ali, clicou, se torna membro e ajuda a gente a continuar esse trabalho que a gente faz com muita honra, com muito amor, com muito carinho para você, torcedor rubro-negro que está aí do outro lado. Tamo juntos, fiquem com Deus, tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras!